Fala turma, Cristiano Instrutor, fazer uma resolução da prova de agente de trânsito da Prefeitura de Riacho das Almas, certo? Vamos fazer a resolução das questões de conhecimentos específicos, que é as questões de trânsito. Vamos lá. Para começar, pessoal, as questões de trânsito começam aqui na questão 21, tá? Onde está falando aí, ó. A avaliação, né, já começa com a questão de primeiros socorros, na verdade, né, medicina de tráfego. Onde fala o seguinte: a avaliação de exame e exames do estado geral de um acidentado de emergência clínica ou traumática é a segunda etapa básica na prestação dos primeiros socorros. Elas devem ser realizadas simultaneamente ou imediatamente após a avaliação do acidente e proteção do acidentado. O exame deve ser rápido e sistemático. No mesmo devem ser observadas as seguintes prioridades. Aí está falando aqui exceto. Muito cuidado com essa pegadinha. Bom, estado de consciência, né? Ele está falando aqui na prática, né, da verificação, né? Aquela verificação primária, quando a gente se depara com um acidente de trânsito, certo? A avaliação primária. Aí vamos lá, ele está dizendo aqui na assertiva A. Tem que verificar o estado de consciência da vítima, ou seja, uma avaliação de respostas lógicas, fórmulas matemáticas, por exemplo. Aqui de cara a gente já tira que não está correto, né? Já que ele está falando aqui, né, que tem que fazer perguntar para o acidentado fórmulas matemáticas. Então isso aqui não convém, né? Pupilas, né, verificar o estado e dilatação, assimetria, isso aqui correto. Que justamente quando uma vítima tem uma lesão de um acidente, então geralmente, né, acontece a dilatação irregular nas pupilas. A respiração, movimentos torácicos e abdominais com entrada e saída de ar pelas narinas ou boca. Isso aqui está correto, porque justamente você vai verificar se a pessoa está respirando ou se porventura tem alguma obstrução nas vias aéreas. Então você consegue perceber isso através dos movimentos torácicos e abdominais, né? Temperatura do corpo, observação e sensação de tato na face e extremidades. Isso aqui, pessoal, versa sobre a questão de hemorragias internas. Por exemplo, se a pessoa tiver com hemorragias internas, a pele vai estar pálida, vai estar fria, né? Gelada, né? Então, isso aqui você também pode fazer na verificação primária, ok? Então, já sabemos aqui o gabarito, né, dessa questão. É o gabarito letra A, ok? Vamos lá para as próximas questões. Isso são questões da banca Funfavip, certo, pessoal? Bora lá. A habilitação para conduzir veículo automotor será apurada por meio de exames que deverão ser realizados no órgão ou entidade executiva do Estado do Distrito Federal, do domicílio ou residência do candidato, ou na sede estadual ou distrital do próprio órgão, e o condutor deverá preencher os seguintes requisitos. Bom, ser penalmente imputável, lá quando você vai tirar a sua habilitação, você precisa cumprir alguns requisitos, dentre os quais, né, são 3 os principais, que é ser maior de idade, ou seja, ser penalmente imputável. Então o inciso primeiro está correto. Apresentar diploma de, no mínimo, ensino fundamental. Isso aqui não está correto, né? Aqui, na realidade, o candidato ele precisa saber ler e escrever, ok? Então, aqui a gente já conseguiria eliminar esse inciso 2. Possuir carteira de identidade ou equivalente, né? Tem que ter, sim, documento de identidade ou equivalente, tá certo? Então, aqui a gente já conseguiria matar, né? Quando se apresentar diploma de ensino fundamental. Isso aqui não existe, ok? Então, todas as questões que tem o inciso 2 como assertivo, então, estariam erradas, beleza? Gabarito letra B. Questão 23. Analisa as afirmativas sobre o cidadão e os órgãos de trânsito. Todo cidadão ou entidade civil tem o direito de solicitar verbalmente aos órgãos ou entidades do Sistema Nacional de Trânsito sinalização, fiscalização e implantação de equipamentos de segurança, né? Bem como sugerir alterações em normas, legislações e outros assuntos pertinentes ao Código de Trânsito Brasileiro.
Ó, a questão está parcialmente correta, porém, né, aqui ele erra quando ele afirma que tem que ser verbalmente, e não, na verdade tem que ser por escrito, ok? Isso aqui faz sentido, porém está errado essa parte aqui onde ele diz que é verbalmente. Não é verbalmente, é por escrito. Você tem que enviar, né, as suas sugestões para o órgão de trânsito, beleza? Então, inciso primeiro já estaria errado. Por aí a gente já conseguiria eliminar, né, as questões aqui, ok? Então, mas vamos lá, vamos ver as outras. Os órgãos ou entidades pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito têm o dever de analisar as solicitações e responder por escrito, tá vendo aqui? Então ele diz aqui realmente que tem que ser, né, por escrito, dentre os prazos mínimos sobre a possibilidade ou não de atendimento, esclarecendo ou justificando a análise efetuada. E se pertinente, informado ao solicitante quando tal evento ocorrerá. E a linha terceira, né? As campanhas de trânsito devem esclarecer quais as atribuições dos órgãos e entidades pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito e como proceder a tais solicitações. Então aqui a gente vê que o gabarito está correto, é o gabarito, né, 2 e 3, né? Letra C. Questão 24. Antes de entrar à direita ou à esquerda em outra via ou em lotes lindeiros, o condutor deverá, né? Vamos olhar bem aqui. Antes de entrar à direita ou à esquerda em outra via ou em lotes lindeiros, o condutor deverá, inciso primeiro, ao sair da via pelo lado direito, aproximar-se o máximo possível do bordo direito da pista e executar sua manobra no maior espaço possível. Pessoal, aqui é o seguinte, ó, quando você vai realmente fazer uma conversão, né, à direita, você tem que se aproximar ao máximo para o lado direito da pista, né, ou seja, como se fosse para acostamento, para poder você fazer a sua conversão. Só que ele errou aqui quando ele falou que tem que ser no maior espaço possível. Tá errado isso aqui, tem que ser no menor espaço possível, beleza? Então estaria errado essa assertiva por conta disso. Ao sair pelo lado esquerdo, aproximar-se ao máximo possível de seu eixo, aquela linha divisória da pista, quando houver, caso se trate de uma pista com circulação nos dois sentidos, ou do bordo esquerdo, tratando-se de uma pista em um sentido, de sentido único, né? Essa aqui está correta. Durante a manobra de mudança de direção, ceder passagem aos pedestres e ciclistas, aos veículos que transitam em sentido contrário pela pista da via a qual vai sair, respeitadas as normas de preferência de passagem. Então, ou seja, esse inciso 3 aqui, ele fala do seguinte, né, que o veículo que está passando pela via, ele tem a preferência, beleza? Então, neste caso aqui, a assertiva 3 também estaria correta, certo? Esse inciso 2 aqui, ó, é o seguinte, nas vias urbanas, quando você tem a intenção de fazer uma conversão à esquerda, então sim, você também tem que fazer um deslocamento lateral, né, à esquerda. Só que aí, neste caso, vamos supor, você está em uma via em sentido, vamos lá, assim, dessa forma. Você está seguindo aqui, né, tal, e aí você vai fazer uma conversão à esquerda. Então, você vem o máximo para a linha de bordo possível, você entra na contramão, para poder você fazer a conversão, certo? É sobre isso que está falando aí o inciso, né, o inciso segundo. Aí aqui o gabarito, pessoal, é o gabarito letra E, né? Gabarito letra E. Vamos lá para mais uma questãozinha. Opa. Compõe o Sistema Nacional de Trânsito. Questão 25. Compõe o Sistema Nacional de Trânsito os seguintes órgãos e entidades, exceto, tá falando aqui a primeira, né? Polícia Rodoviária Federal, as polícias militares dos estados e do Distrito Federal e as juntas administrativas de recursos de infrações. E aí, pessoal, será que compõe realmente esses órgãos, compõe o Sistema Nacional de Trânsito? O segundo, a letra B, né? Compõe o Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, coordenador do órgão, coordenador do sistema e órgão máximo normativo e consultivo. E os Conselhos Estaduais de Trânsito, o CETRAN, e o Conselho de Trânsito do Distrito Federal, o CONTRANDIF, órgãos normativos e coordenadores. Ó, pessoal, aqui realmente, ó, a Polícia Rodoviária, né, PRF, as PMs, né, dos estados e do Distrito Federal e a JARE, né, elas compõem o Sistema Nacional de Trânsito, sim, né?
também como o CONTRAN, que é o órgão máximo realmente, é o órgão máximo normativo consultivo, e o CETRAN, que é o Conselho Estadual de Trânsito, ele também faz parte do Sistema Nacional de Trânsito. Então, a linha A e a B estão corretas. O terceiro aqui, né? O Ministério. É isso mesmo. A linha C, o Ministério dos Transportes e das Guardas Municipais, Civis Patrimoniais, né? Guardas Civis Patrimoniais. Isso aqui não faz parte do Sistema Nacional de Trânsito. Isso aqui as guardas civis, né? E os Ministérios dos Transportes aqui não faz parte lá do Sistema Nacional de Trânsito, né? Do SNT, beleza? Isso aqui é outra situação. Isso aqui, né? As prefeituras podem constituir suas guardas civis, que eu não vou me adentrar nesse mérito agora. Mas enfim, né? A questão pede, fiquem atentos, pede a exceção. Então, essa realmente seria a questão errada, beleza? Né? Esse aqui não está correto. Os órgãos e entidades executivos de trânsito da União, do Distrito Federal e dos municípios, e os órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados do Distrito Federal e dos municípios, né? Então, sim, né? Órgãos executivos de trânsito da União, quem seria, né? Hoje, Senatran, né? Senatran, dos estados, Detran, do Distrito Federal, né? E dos municípios, quando o trânsito é municipalizado, então ele tem sim o órgão executivo, ok? E os órgãos e entidades executivos da rodoviário da União, que seria o DENIT, né? Os estados, que é os DR, e o do Distrito Federal, beleza? Então, esses sim também compõem o Sistema Nacional de Trânsito. Gabarito, né? Questão que está errada seria a letra C, né? Gabarito, né? A exceção das outras aí seria a letra C. Questão 26. Confiar ou entregar a direção de veículo à pessoa que, mesmo habilitada por seu estado físico ou psíquico, não estiver em condição de dirigi-lo com segurança, é considerado. Bom, aqui, pessoal, ele fala aqui, né, do artigo 163 do CTB. Então, isso aqui realmente não pode, né? Mesmo que a pessoa seja habilitada, não pode. Você percebeu que a pessoa não está em condições de conduzir o veículo, e você, mesmo assim, você entregar, você está cometendo infração. Aí a questão quer saber se é infração grave, se é infração gravíssima, né? Como é que é, certo? Aí aqui é o seguinte: infração grave, penalizada com multa, retenção do veículo até a apresentação do condutor. Está errado porque não é infração grave, certo? E tem a multa, tem a penalidade de retenção, e tem a apresentação do condutor habilitado, mas não é infração grave. Então, já descaracteriza essa também, né, a B, e vem essa próxima aqui: infração gravíssima, penalizada com multa, retenção do veículo, né, e apresentação de condutor habilitado. Ressalvo ainda que essa infração ela tem, né, um fator multiplicante, salvo engano, são a infração gravíssima 3 vezes, ok? É artigo 163 do CTB, né? E esse aqui, infração gravíssima, penalidade com multa. Então, faltou esse restante aqui, né, onde fala da retenção e da apresentação do condutor. Gabarito da questão 26 é a letra C. Ok, pessoal? Questão 27. Nas paradas, operações de carga ou descarga e nos estacionamentos, o veículo deverá ser posicionado no sentido do fluxo paralelo ao bordo da pista de rolamento e junto à guia de calçada meio-fio, admitidas as exceções devidamente sinalizadas. Sobre esse tema são feitas as seguintes afirmativas. Bora lá. Está querendo saber, né, dos estacionamentos. Bora lá. Nas paradas, operação de carga e descarga e nos estacionamentos, o veículo deverá ser no fluxo paralelo. Correto. É isso mesmo. Junto à guia meio-fio, admitidas as exceções devidamente sinalizadas. Aí vamos lá para as assertivas. Nas vias desprovidas de acostamento, os veículos parados, estacionados ou em operação de carga e descarga deverão estar situados fora da pista de rolamento. Sim, porque senão vai acabar obstruindo o trânsito, certo? O estacionamento de veículos motorizados de duas rodas será feito em posição perpendicular à guia da calçada. Correto. Então, se a guia da calçada passa aqui, né, a moto ela tem que ficar nesta posição aqui, certo? Muita gente estaciona a moto assim, né? Paralelo, né, ao meu fio, só que tá errado, tem que ser na posição perpendicular, como tá dizendo aí na questão. O estacionamento do veículo sem abandono do condutor
poderá ser feito somente nos locais previstos no Código de Trânsito ou naqueles regulamentados por sinalização específica. Aqui, turma, tu vai se lembrar daquela placa, né, de proibido parar e estacionar, beleza? É aquela placa que ela tem, né, o proibidozinho aqui, beleza? Então, realmente, essa aqui ó, não permite nem parar e nem estacionar. O que é estacionamento? Estacionamento é compreender a imobilização total do veículo com o abandono do condutor. Então, você não só parou, você parou e realmente estacionou. Lembrando que a operação de carga e descarga é compreendida também como um estacionamento, tá certo? Então, tem que ficar atento a isso aí. Então, o gabarito dessa questão aqui, bora lá. Tá correto o inciso primeiro, o inciso segundo e o inciso terceiro. Cadê? Sem o abandono do condutor. Então é isso mesmo, né? Gabarito aqui é a letra, né? A assertiva D. D de dado, certo? Da questão 27. Vamos para mais questão. São 20 questões de trânsito. Bora lá, questão 28. O agente de trânsito com o braço estendido horizontalmente com a palma da mão para a frente do lado do trânsito a que se destina, né? Peraí, vamos lá de novo. O agente de trânsito com o braço estendido horizontalmente com a palma da mão para a frente do lado do trânsito a que se destina indica ordem de parada para todos os veículos. Entretanto, quando executada em interseções, os veículos que já se encontrem nela não serão obrigados a parar. Então, aqui está falando, pessoal, dos gestos do agente de trânsito, certo? Então, o que determina, né, a finalidade lá do comando que o agente de trânsito vai te passar é a posição que ele faz com a mão dele, certo? Ou a luzinha, muitas vezes, que ele utiliza, é um dispositivo luminoso. Só que aqui é o seguinte, se a palma da mão do agente de trânsito está voltada para você, né, então ali o comando é para você parar, da forma como ele está dizendo aqui no enunciado dessa assertiva A, ok? Só que tem um porém, quando ele faz esse comando e o condutor já está transitando ali na interseção, né? Como está dizendo aqui, na interseção. Então, ele não é obrigado a parar, até porque se parar vai ficar fechando o trânsito, né? Situação que não pode, segundo o artigo 45 do CTB. Então, não pode, né, fechar o cruzamento, beleza? Aí, nesse caso aí, você, condutor, poderia passar. A linha B, ordem de parada para os veículos aos quais a luz é direcionada. Aqui a gente vê que ele ele não mencionou luz, né? Ele falou, né, na questão da mão. Cadê? Braço estendido com a palma da mão, né, para a frente. Então, realmente ele não falou em luz. Então essa questão aqui não estaria batendo, ok? Ordem de parada para todos os veículos que venham de direções que cortem ortogonalmente. Não, isso aqui é outra situação, certo? Isso aqui é outra situação, porque ele está falando aqui o seguinte, né? Horizontalmente com a palma da mão para a frente, né? Ao lado do trânsito a que se destina. Então, ele está, vamos supor, aquele sinal, né? Com a mão voltada para frente. Não é ortogonalmente, certo? Então, não é essa linha C também, ela não está correta. Ordem de parada para todos os veículos que venham em direções que cortem ortogonalmente. Novamente, isso aqui, ó. Então, isso aqui não está correto. A direção indicada pelos braços estendidos, qualquer que seja o sentido do seu deslocamento. Em outras palavras, todos os veículos que venham pela frente ou por trás do agente de trânsito, aqueles que circulam pelas laterais, podem continuar o trajeto. Negativo. Então, o gabarito dessa questão, né, da questão 28, será o gabarito A, né, letra A. Questão 29. O candidato à habilitação deverá submeter-se a exames realizados pelos órgãos executivos de trânsito, na ordem descrita a seguir, e os exames de aptidão física e mental e a avaliação psicológica deverão ser realizados por médicos e psicólogos, peritos, examinadores, respectivamente, com titulação de especialista em medicina do tráfego e em psicologia do trânsito. Correto. Conferido pelo respectivo conselho profissional, conforme a regulamentação do CONTRAN, exceto, né? Aí está querendo mais uma vez aqui a exceção, fique ligado nessa exceção. O exame de aptidão física
e intelectual, né? Então, você vai ter que ser avaliado por um médico, ok? Vai ser por um médico. E exame de direção veicular realizado em via pública, em veículo da categoria para a qual estiver habilitando-se. Não precisa. Opa. Peraí, pessoal, conferir aqui, peraí. De noções de primeiros socorros, né? Ele está querendo saber qual é o que não precisa, né? O que não precisa, né, de um médico, de um psicólogo, seria esse aqui, ó. Exame escrito sobre legislação de trânsito, a sua prova teórica, né? Está falando do candidato à habilitação. Então, aqui é o que não vai, né, precisar de um médico, de um psicólogo, né? Uma pessoa que seja lá nesses critérios aqui, ok? Então, gabarito letra D. Questão 30. O candidato habilitado na categoria B poderá conduzir veículo motorizado não abrangido pela categoria A, cujo peso bruto total não exceda a 3.500 kg e cuja lotação não exceda a 8 lugares. Está querendo saber quem é habilitado na categoria B se poderá conduzir os veículos, né? Aí, veículo motorizado, ele quer saber qual é os veículos que essa pessoa pode, né, conduzir. Aí, será que realmente a pessoa poderia conduzir veículo da categoria A? Não, né? Então, a categoria B, ela não abrange a categoria A. Portanto, essa assertiva aqui, ó, estaria correto, né? Aí, cujo peso bruto total não exceda a 3.500 quilos, correto. Quem é habilitado na B tem um limite de peso, né, de quilogramas ali, certo? Aí vem aqui, cuja lotação não exceda 8 lugares, incluído do motorista. Não é incluído, é excluído, certo? Por isso que essa assertiva aqui ficou errada, a 3. Aí a gente já poderia eliminar um exemplo, ó, se eu vi aqui que a 1, né, estaria correto. Então, se eu já vim aqui, eu já conseguiria eliminar essa daqui, ó, tá? Já conseguiria eliminar. Só que aí a terceira está errada, né? A número 3. Então, já mataria essas 3 assertivas também. Ok? Só por eliminação você já conseguiria tirar. Viu? Aí aqui o gabarito é letra A, inciso 1 e 2. Correto. Questão 31. O CONTRAN, com sede no Distrito Federal, é composto dos ministérios de Estado, né, responsável pelas seguintes áreas de competência, exceto, né, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, correto, certo? Ministério da Educação, da Defesa, né, Defesa e Meio Ambiente, está correto também. Ministério das Relações Exteriores e Indústria e Comércio. Só que quando chega aqui em rodovias federais e aplicativo de transporte, isso aqui não existe, ó. Isso aqui não tem lá, né, na composição do CONTRAN, beleza? Não tem isso aqui, tá? Então, uma questão, a assertiva correta para a questão 31 é a assertiva D. Certo? Bora para mais outras questões. Tá terminando aqui já. Pessoal, se você não é inscrito aí, tiver gostando aí da resolução de questões do professor, se inscreve no canal, dá essa força aí para a gente alcançar mais pessoas, beleza? Já toca o sininho aí, né, para a gente de repente se animar para resolver mais umas questões aí de trânsito que vierem e passar umas aulas para vocês. Bora para a questão 32. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas. Assinale a incorreta. Olha, a circulação facial pelo lado direito da via. Show de bola. Admitindo as exceções devidamente sinalizadas. Isso é letra de lei, está correto. A ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita pela esquerda, obedecida à sinalização regulamentar e as demais normas estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro, exceto quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda. Isso aqui é uma exceção da regra, beleza? É proibido ultrapassagem pela direita, porém, quando o condutor que está à sua frente sinalizou o propósito de entrar à esquerda, então você pode, né, passar pela direita. O condutor deverá guardar a distância de segurança lateral e frontal, né, lateral e frontal entre o seu veículo e os demais veículos em relação ao bordo, bem como, né, em relação ao bordo, considerando-se no momento a velocidade e as condições locais da circulação do veículo e as condições climáticas. Correto, corretíssimo.
né? Isso aqui, na realidade, é previsto, inclusive tem a infração, né? Artigo 192 do CTB, por não guardar distância, né, de segurança, beleza? Tem que se atentar a isso aí. A linha D, o trânsito de veículos sobre passeio, calçadas e nos acostamentos só poderá ocorrer para que se adentre aos imóveis ou áreas especiais de estacionamento. Até certo ponto, tá correto. Porém, quando chega aqui em acostamento, não tá não, beleza? Porque é permitido sim, né, você acessar seus imóveis lideiros, só que o acostamento aqui, né, isso aqui não é letra de lei, não tá na lei isso aqui, beleza? Calçadas e nos acostamentos, nas calçadas, o trânsito pelas calçadas, beleza? Então, gabarito dessa questão, letra D. Artigo 33, questão 33. O uso de luzes em veículos obedecerá às seguintes determinações. Assinale a incorreta. Essa banca botou muita essa casca de banana aqui. Fiquem atentos aí, viu? Né? Banca Funfá VIP. Né? Questão incorreta que ele quer saber. Isso aqui, pessoal, é uso de luzes em veículo. Né? Artigo 40 do CTB. O condutor manterá acesas as luzes de posição quando o veículo estiver parado para fins de embarque ou desembarque, de passeio, carga e descarga de mercadorias. Isso aqui está correto, né? O condutor manterá aceso os faróis do veículo por meio de utilização da luz alta. Isso aqui está errado. Na verdade, se o condutor fizer uso de luz alta, né, em vias dotadas de iluminação pública, ele botou duas alíneas, ele botou, né, peraí, o condutor manterá acesos os faróis do veículo por meio da utilização da luz alta, né, e à noite, e B, mesmo durante o dia nos túneis. Não, tá errado isso aqui, tá errado. Isso aqui é infração, artigo 250 do CTB, certo? Ele deverá manter, sim, os faróis acesos durante a noite, né, em túneis providos de iluminação pública e sob chuva, sob neblina. Porém, não é luz alta, é luz baixa, certo? Isso aqui, ó, é luz baixa. Então, tá errado essa questão por conta disso. O condutor utilizará o pisca-alerta nas seguintes situações: em imobilizações ou situações de emergência. Está correto isso aqui. Tá correto, certo? Né? Quando a regulamentação da via assim determinar. Show de bola. Né? E a linha D, os veículos que não dispuserem de luzes de rodagem diurna, né? LDR, ou RLD, né? Que chamam LRD, luz de rodagem diurna, deverão manter aceso os faróis na rodovia de pista simples. Isso aqui tá top. Isso aqui está correto. Atualização trazida aí pela Lei 14.071 de 2021, beleza? Somente, né, no caso, em pista simples. Pista simples. Se for pista dupla, não precisaria, né, não tem essa obrigatoriedade de andar com farol aceso. Porém, é interessante. Beleza? Mas, enfim, gabarito da questão, letra B. Questão 33, gabarito, letra B. Questão 34. Os veículos classificam-se em exceto, né? Ó, quanto à categoria, quanto à espécie, quanto à tração, quanto à utilização. Quanto à categoria, né? Aí se lembra lá, né? Pode ser oficial, pode ser categoria de aluguel, pode ser categoria de aprendizagem, né? Tem várias categorias, né, de representações. Quanto à espécie, pode ser de passageiro, pode ser de carga, né? Entendeu? Então, vai ter várias outras questões lá. E quanto à tração, pode ser automotor, pode ser elétrico, certo? Pode ser de propulsão humana, de tração animal, pode ser reboque ou semi-reboque, tá joia? Então, isso aqui, ó, quanto à utilização, isso aqui não existe, né? No nosso CTB não fala quanto à utilização, só esses outros ali. Então, ele quer a exceção, gabarito letra D, questão 34. Artigo 35 do CTB, questão 35, os veículos especialmente destinados, porque a gente estuda tanta lei que acaba, pessoal, ficando meio, né, fissurado na questão do número, né? Beleza? Mais uma vez aí, ó, quem estiver gostando aí da resolução de questão, certo? E dá um joinha aí no vídeo, se inscreve no canal, se não me conhecer, ativa o sininho aí para ficar receber notificações dos vídeos, beleza? Vamos lá. Questão 35. Os veículos especialmente destinados à condução coletiva de escolares somente poderão circular nas vias com autorização emitida pelo órgão ou entidade executivos de trânsito dos Estados e Distrito Federal, exigindo-se, para tanto, né,
Ele está falando dos veículos de transporte escolares. Transporte escolares. Aí eles querem saber de novo a incorreta. Bora ver. Cinto de segurança em número igual à lotação. Isso aqui está correto. Por quê? Se a gente fosse falar de transporte coletivo urbano de passageiros, isso aqui não precisaria de fato. Beleza? Isso aqui não precisaria se fosse transporte coletivo urbano. Porém, estamos falando aqui de escolares, né? Diferente. Equipamento registrador instantâneo de inalterável de velocidade e tempo. É o tacógrafo. É obrigatório. Certo? Lanternas de luz branca, fusca ou amarela disposta. Não, isso aqui não existe fusca, certo? O CTB fala de cor luz branca ou âmbar, que é amarela. Então não é fusca, beleza? Isso aqui deixou a questão errada. Isso aqui, lanterna fusca, tá? Nas extremidades da parte superior, dianteira e lanterna de luz vermelha disposta na extremidade superior na parte traseira. Tá correto isso aqui. Só que deixou a questão errada foi ele ter mencionado aqui que é fusca e não é, beleza? E ter o registro como veículo de transporte. Tem que estar, sim, na categoria de transporte para poder fazer o transporte de escolares. Porque tem que seguir uma série de requisitos, vistorias e tal. Então tem que estar tudo ok. Vamos mais para a outra questão. Questão 36. É isso mesmo, meu Deus? É isso mesmo. Quando veículos transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem. Isso aqui é artigo 29 do CTB, né? Norma de circulação e conduta. No caso de rotatória, ou no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela, correto, certo? Inciso segundo, no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela, correto também. Inciso terceiro, nos demais casos, o que vier pela esquerda do condutor, pronto, deixou a questão errada, foi isso aqui mesmo, tá? Isso aqui realmente não pode, tá? Não é pela esquerda, é o condutor, né? Vamos supor aqui, cruzamentos de vias, desculpe meu desenho aí, mas bora ver aqui, ó, né? Bora lá, cruzamento, vai ter um veículo bem aqui e vai ter um veículo aqui, né? Aí você aprende assim, se você tá nessa via aqui e você olhou para cá, viu um veículo, não tem sinalização de pare para você, mas você olhou para cá, viu um veículo, então ele tem a preferência de passagem, beleza? Lembre-se disso. Então a questão ficou errada devido a ter colocado que seria da esquerda. Então tudo que tem 3 aqui você já poderia cortar, né? E aí se eliminava essas questões aqui. A que está correta seria 1 e 2, beleza? A letra A, questão 36, gabarito letra A. 37. São fundamentos da prevenção de acidentes, exceto. São fundamentos da prevenção de acidentes, exceto. Quer saber de novo a exceção? Aplicar a atenção difusa, ficando sempre concentrado no ato de dirigir, mantendo também a atenção fixa. Oxi. Aplicar a atenção difusa, ficando sempre concentrado no ato de dirigir, mantendo também a atenção fixa. Pareceu-me uma contradição. Vamos lá, vamos partir para os outros. Conhecer a sinalização, certo? Regra e leis de trânsito, conhecer o veículo que dirige, conhecer os riscos aos quais está sujeito. Sim, aqui versa sobre 5 elementos da direção defensiva, né? Procurar antecipar antecipar-se a situações de risco e assim ter mais tempos para reagir sem que seja surpreendido na questão da previsão, ok? E utilizar as técnicas e automatismos corretos resultantes de prática e treinamento. Gabarito, pessoal, gabarito, ele quer saber a exceção, então a exceção, né, realmente é a letra A, certo? Porque ele entrou em contradição aqui, quando disse que tem que aplicar a atenção difusa, né, ficando concentrado no ato de dirigir, mantendo também a atenção fixa. Então, se você está com a atenção você não está com a atenção difusa. A atenção difusa é você estar observando, atento, tudo que está acontecendo ao redor do seu veículo, beleza? Então, essa questão estaria errado, né? Estaria errado essa assertiva aí, beleza? 37, gabarito letra A. Questão 38, somente poderá transitar pelas vias terrestres o veículo cujo peso e dimensões atendem
atender aos limites estabelecidos pelo CONTRAN. Show de bola. Sobre esse tema, são feitas as seguintes afirmativas e assinale a incorreta. Fica ligado. O excesso de peso será aferido por equipamento de pesagem ou pela verificação de documento fiscal na norma estabelecida pelo CONTRAN. Show de bola. Se você para um caminhão na fiscalização, o agente parou lá, ele vai pedir, né, a nota fiscal daquela carga e ali vai estar constando o peso da carga, beleza? Está correto aqui, ó. O fabricante fará constar em lugar visível da estrutura do veículo, isso é no chassi, né, também, né, e no Renavan, ou seja, no documento do veículo, o limite técnico de peso total na forma definida pelo CONTRAN. Beleza? Então isso aqui está correto também. Se você observar nos caminhões, na parte lá de baixo no chassi, você vai ver a sigla escrita PBT, né? PBT, ok? Peso bruto total, né, do veículo. Então isso aqui é para que na fiscalização o agente ele possa saber, né, qual é o peso que aquele veículo pode carregar, beleza? Será tolerado um percentual sobre os limites de peso? Sim, né? Tá correto também essa parte. Por eixo de veículos e superfície das vias, quando aferido por equipamento na forma estabelecida pelo CONTRAN. Show de bola! Aí somente poderá haver autuação por ocasião da pesagem do veículo. Tá errado. Tá errado porque é o seguinte, como vem dizendo aqui, né? Tanto a gente ele pode olhar pela documentação da carga, né? Pelo peso especificado no próprio veículo e no Renavan, né? No documento, ele vai saber se a carga está passando do limite. Não é só por ocasião, né? Por ocasião da pesagem do veículo, ou seja, se limitar a uma balança de pesagem do veículo. Não, ele tem todo esse outro aparato aí que ele pode utilizar para poder, né, autuar o condutor se estiver passando do peso. Ou não autuar, né? Se estiver regular. Quando o veículo ou combinação de veículos ultrapassar os limites de peso fixado acrescido da respectiva tolerância. Inclusive, né, gera um transbordo de carga se estiver excedendo. Beleza? Então, aí, gabarito, questão 38, gabarito, letra D. Ficou claro aí, galera? Né? Vamos lá para outras questões. Aí, estamos finalizando. Pessoal, mais uma vez, peço que, se você não é inscrito no canal, se inscreva aí, dá um apoio ao professor, o instrutor Cristiano Silva, beleza? Né? Para poder a gente crescer o canal e, de repente, tá fazendo mais resoluções de questões feito essa, passando mais conteúdo. Você que é concurseiro aí e precisa de um conhecimento maior com relação a trânsito, né? Pode contar comigo, beleza? Todo condutor, ao efetuar a ultrapassagem, deverá indicar com antecedência, ó, isso aqui, pessoal, é inerente, né? A questão da infração do artigo 196 do CTB. Se você não sinalizar a manobra pretendida, é infração grave, ok? Então, a manobra pretendida, acionando a luz indicador de direção ou por gesto convencional do braço. Show de bola. Afastar-se do usuário ou usuários aos quais ultrapassa, de tal forma que deixe livre uma distância frontal de segurança. Tá errado, pessoal. Ó, isso aqui tá errado, né? Aquela situação de ultrapassar em fila, né? A ultrapassagem ela tem que ser realizada de forma seccionada, veículo por vez. Positivo. Então tem que ser ultrapassado um veículo por vez, né? Deixando assim, né? Inclusive os veículos que seguem, eles têm que seguir em fila, deixando espaço para que outro veículo consiga fazer essa intercalação, beleza? Então por isso que essa questão ficou errada aqui, ó. Essa assertiva tá errada. Aqui já poderíamos vir nas questões aqui e eliminar, ó. Beleza, ó. Já eliminaria aqui. E aí já chegaria também no gabarito, pessoal? Então lembre disso. Retomar após a efetivação da manobra a faixa de trânsito de origem, acionando a luz indicadora de direção do veículo ou fazendo gesto convencional de braço, adotando os cuidados necessários para não pôr em perigo ou obstruir o trânsito dos veículos que ultrapassou. Show, show. Questão 3, a linha 3 está corretíssima, beleza? Então é isso aí. Questão 39, gabarito, letra B. Questão 40 do CTB, desculpa, 40, questão 40, né, da prova de agente de trânsito da Prefeitura de Riacho das Almas, né, aqui no Agreste. Todo condutor deverá, antes de efetuar uma ultrapassagem, certificar-se de que, aí vem os incisos, né, inciso primeiro, nenhum condutor que vem atrás haja começado uma manobra para ultrapassar. Correto, porque se você
é, vai iniciar uma ultrapassagem, você não conferiu se não já viu outro veículo fazendo ultrapassagem, isso é um risco iminente de acidente, beleza? Então tem que se atentar a isso, sinalizar a manobra pretendida, conferir o retrovisor para poder fazer a ultrapassagem. Então, essa aqui primeira estaria, né, correta. Segundo, quem o precede na mesma faixa de trânsito não haja iniciado o propósito de se direcionar ao acostamento. Opa, antes de efetuar uma ultrapassagem. Não. O veículo que precede na mesma faixa de trânsito não haja indicado. Se o veículo que vai seguir na sua frente ele tem intenção de estacionar, então a pista vai acabar ficando livre para você. Então isso aqui não tem nada a ver, né? Isso aqui não tem nada a ver, beleza? A faixa de trânsito que vai tomar esteja livre, sim. Isso aqui tem que ver, né? Não é extensão suficiente para que sua manobra não ponha em perigo ou obstrua o trânsito que venha em sentido contrário. E a situação da ultrapassagem forçada. Se o condutor não avaliou se tem espaço suficiente, acaba forçando a ultrapassagem, que inclusive é uma das causas da colisão frontal, né? Do acidente gravíssimo aí que tem, beleza? Então tem que tomar cuidado com isso daqui. Então essa questão aqui ela ficou errada porque realmente você não tem essa situação aqui. Se o veículo ele vai na sua frente, mas tem intenção de estacionar, então você já pode sim já ultrapassar ele sem problema nenhum, beleza? No locais que é permitido. Tranquilidade? Então aqui o inciso 2 estaria errado. De novo, você já conseguiria eliminar várias linhas aqui, ou várias assertivas, né? Só, e já ia chegar no gabarito também. Tranquilidade? Pessoal, estou encerrando aqui. Esse é a correção das questões da prova de agente de trânsito, ok? Para a prefeitura aqui, para a prefeitura de Riacho das Almas, certo? Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Espero que vocês tenham gostado. Banca Funfavip. E, e é isso aí. Mais uma vez eu peço a vocês que se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com os candidatos que vocês conhecem, né? E o pessoal que fez a prova, tá ansioso para saber aí do gabarito de trânsito, beleza? E um forte abraço aí, Cristiano Instrutor. Valeu!